Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco Raquel Roller, uma referência no mercado empresarial que atuou por quase 20 anos em grandes empresas e em projetos como CIA, Ambev, Suzano. Ela é responsável pelo planejamento financeiro de bilhões, cerca de 16 bilhões. Gerou mais de quase 1 bilhão de economia para as empresas. Então a Raquel é uma empresária, ela é mentora, conselheira, investidora anjo, com mais de 2 mil empresários gestores impactados por suas mentorias e palestras, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além de ter uma expertise assim fantástico e ser especialista em aumentar a lucratividade e melhorar resultados das empresas de diferentes portes. Então hoje a conversa vai ser incrível, porque essa mulher promete trazer um conteúdo muito bom aqui, gente. Então, Raquel, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, que bom estar aqui. Foi um prazer ter você para a gente ter essa conversa, conhecer todo esse teu potencial e transformar esse potencial também em conteúdo para quem está aqui, quem está ouvindo a gente, quem está participando aqui com a gente do programa LPA e Você. E eu queria que você já começasse contando, porque assim inspira ouvir a tua história, contando um pouco sobre você, né? Poxa, uma trajetória incrível em grandes empresas. Eu queria que você trouxesse um pouco da Raquel e um pouco dos aprendizados que você trouxe, né? E como mentora, como consultora, como é que você chegou aonde você está hoje? Conta um pouco pra gente. É uma história um pouco curiosa, mas de desafios, né? Eu sempre quis ser executiva de grandes empresas, então trabalhei para isso, estudei muito para isso, me formei para isso, fui buscar isso dentro do mercado corporativo, né? Atuei por 18 anos no mercado corporativo, sempre estudando, trabalhando, buscando muito isso. E como meu filho nasceu, a gente é mãe, né? Aí meu filho nasceu, aquilo tudo que eu estava construindo, toda aquela história de carreira que eu estava construindo, ela parou de fazer tanto sentido. E aí eu quero estar mais próximo do meu filho. E a forma como eu queria estar no corporativo não comportava o meu filho e o corporativo. E a forma como eu queria estar com o meu filho também junto, né? Então eu queria estar muito mais presente com o meu filho e queria estar muito presente no meu trabalho. Então não dava para equilibrar os dois, e aí eu tomei a decisão realmente de sair do corporativo. Saí do corporativo em 2020. O meu filho tinha 2 aninhos, então eu ainda tentei equilibrar um pouquinho. Corporativo assim, sair de dentro de uma empresa, né? Porque atuar com empresa atua o tempo todo. Saí da minha CLT, vamos dizer assim, saí da CLT. E meu filho tinha 2 aninhos, eu falei, bom, eu vou ficar mais próximo dele. E o mais próximo dele foi muito gostoso, até que as coisas vão acontecendo, né? Não queria parar de trabalhar, eu comecei um amigo me chama, outro amigo chama, comecei a me reinventar ali, achar coisas que eu gostava de fazer, que eu era muito boa. E acabou acontecendo, eu realmente comecei a estudar a questão de investimento, comecei a investir e aconteceu, e deu essa parte de estar ajudando outros empresários a colocar dentro das empresas de pequeno, médio e grande porte o que os gigantes faziam, né? Então o que eu vivi na Ambev, o que eu vivi na Suzano, levar de uma forma mais simples, mais leve para quem está precisando mesmo, né? Então eu acho que eu estou me sentindo muito mais útil, estou me sentindo fazendo muito mais diferença e estou muito mais perto do meu filho, então para mim tá mundo perfeito do jeito que está agora, muito mais trabalho, muito mais difícil conciliar as agendas, então eu trabalho mais de madrugada, que é a hora que meu filho está dormindo, por exemplo. Mas agora está com 7 anos, já está com mais fácil de lidar. Já passou a fase que é um pouquinho mais complicada. Já passou, né? A fase de dedicação. Esse início. Esse início é tão gostoso e eu já passou essa fase de dedicação, mas inclusive eu estou conseguindo trabalhar um pouco mais. Mas está muito gostoso. Então eu caí nessa parte de mentoria, de poder levar pro pequeno, principalmente pro médio empresário, o que eu vivi, o que eu vi, o que eu aprendi, o que eu estudei nesses quase 20 anos aí de corporativo com as gigantes de mercado. E o que elas fazem para ser gigante? Para o pequeno também poder ser gigante, para o médio poder ser gigante, para ele poder crescer, dar os passos nesse caminho. Então estou me sentindo muito mais útil fazendo isso agora. Então tá interessante, né? E não ter medo da jornada, que eu acho que é super importante, né? Porque uma decisão como essa, para uma mulher falar, não, eu vou sair da empresa que eu trabalho, do ambiente CLT, onde você tem uma certa segurança, né? De uma certa forma, não é fácil. Tem que ter um planejamento ali, tem que ter, entender que tem vários desafios que você vai encontrar pela frente. Então, sem dúvida, você é uma mulher guerreira, uma mulher corajosa para tomar uma decisão como essa e seguir em frente. E não necessariamente todas as pessoas precisam tomar essa decisão. Ela tomou essa decisão porque ela quis dessa forma. Foi um desejo dela. Fez sentido para mim naquele momento. Exato. Tem que fazer sentido para você. Porque dá muito certo também trabalhar numa big tech, numa corporação, numa empresa grande e ter o seu filho, e ter a sua agenda e tudo mais.
Depende de cada um, qual que é o momento que você quer viver e como você quer viver, né? Como eu te falei, não fazia sentido da forma como eu queria viver a minha maternidade, da forma como eu queria viver a minha carreira. Então, as duas coisas como eu queria não dava certo. E aí eu tomei uma decisão. E assim, decisões são importantes na nossa vida, né? Elas levam a gente para outros caminhos, levam a gente para os caminhos que a gente às vezes nem imagina que vai chegar. E que eu nunca imaginaria estar aqui hoje, por exemplo, falando de gestão financeira, falando de gestão para resultados, podendo levar meu conhecimento, o conhecimento das grandes, para os pequenos, para os médios, né, coisas que às vezes é tão simples para quem estava acostumado a fazer isso todo dia, para o pequeno, para o médio vai fazer uma grande diferença. Então, tudo isso faz sentido a partir do momento que eu tomei uma decisão lá atrás que não teve nada a ver com isso. Então, as decisões são importantes, às vezes são difíceis, mas as decisões difíceis fazem a gente mais forte. Vou até aproveitar e já trazer uma pergunta, porque ela falou de decisões. Imagina uma pessoa cuidar de 16 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Lidar com isso é uma responsabilidade assim, muito grande. E você fez isso no ambiente corporativo. Como é que você lidou com as pressões que você teve nos momentos da decisão? Como é que foram essas pressões que você sofreu, né? Quais foram as estratégias financeiras que você utilizou? Conta um pouco pra gente que o telespectador com certeza vai querer saber mais. Eu acho que a questão de pressão é muito legal. Eu gosto muito de trabalhar sob pressão. Eu acho que a pressão me impulsiona, a pressão me desafia. Eu tenho uma característica que é minha, que eu falo assim, acho que eu não dou conta de fazer isso. Quando eu vejo que é uma coisa que eu acho que eu não vou dar conta de fazer, aí que eu faço. Aí que eu falo, não, agora eu preciso dar conta de fazer isso, dá um jeito de fazer isso acontecer. Então, essa pressão, esse desafio, essa questão de parece que eu não vou dar conta, isso é muito gostoso, me instiga a estudar mais, a buscar mais, a perguntar mais. E aí a importância de ter mentores na vida, né? Eu tive excelentes mentores no corporativo, eu tive fora do corporativo, o João. A Lili é uma pessoa que eu me inspiro muito, você sabe disso, eu admiro muito você, aprendo muito com você. E, então, assim, o João me ajudou muito, alguns grandes clientes também me ajudaram bastante, me ensinam muito, aprendo muito com meus clientes, são pessoas guerreiras, são empresários que estão lutando, estão buscando. Então, esses mentores também são importantes. E mentores especificamente, que eu comprei espaço de mentoria, que também é importante isso, né? Então, eu tive grandes mentores para me ajudar nesses momentos. E essa pressão ajuda, essa pressão me estimula, essa pressão me dá gás para ir. Porque quando você vê uma coisa, poxa, tô ali fazendo, deu um desafio, acho que é um momento legal de você falar, olha, peraí, o que eu posso fazer com isso? Né? O que está no meu controle fazer isso? E você fala de estratégia, né? É fazer o que está no meu controle. Né? O que está no meu controle? Tem ação, tem influência, tem perguntas, tem planejamento, tem antecipação, tem trazer gente para poder fazer junto, quem que eu preciso mobilizar, quais são as questões que eu posso... Então, essa mobilização, a questão de estratégia, de definir, nunca definir sozinha, eu aprendi no corporativo, eu sempre trazer mais gente para as definições. Então, isso eu sinto um pouco falta no empreendedorismo, que a gente é um pouco mais sozinha, né, como empresário. Mas ter sempre uns conselheiros para me ajudar. Então, eu acho que não tem uma estratégia específica, essa receita de bolo, né? Mas você ter gente boa perto de você, quem você pode conversar, quem você pode mobilizar, você se planejar, olhar para frente e falar, essas são as alternativas que eu tenho, quais são as alternativas, essa aqui é melhor por causa disso, disso, disso. Eu acho que isso traz mais segurança da gente poder se desafiar mais. Então, eu acho que a estratégia é exatamente essa, é você saber onde você está dando passo, às vezes não sabe direito, mas mais ou menos ele te indicar o que aquele caminho pode ser. Eu gosto muito daquele tema da cenourinha. Coloca a cenourinha ali, ó. Eu tô vendo a cenourinha, na hora que eu vejo a cenourinha eu falo, peraí que eu preciso ir lá pegar. E aí eu gosto muito de ir tirando o que tá no caminho. Não dá pra ser de uma vez pegar a cenourinha, não tem né? como. Você tem que ir tirando as barreiras que vão surgindo no meio do caminho até você conseguir chegar na cenourinha. Peguei aquela, opa, peraí, tem outra lá na frente, né? E às vezes você quer pegar aquela cenoura maior que tá lá na frente, mas calma, você tem que começar pelas pequenininhas para depois você chegar e pegar aquela maior. E uma coisa que eu gosto de pensar também, quando eu olho desafios, tem aquele livrinho que fala Quem Mexeu no Meu Queijo? Muito bom. E ele é tão bonitinho porque ele conta a história do ratinho que ele não sabia se o queijo existia. E ele estava correndo o tempo inteiro e indo, porque na cabeça dele ele acreditava que existia o queijo. E o outro não. Achava que tinha pelo caminho e não acreditava que tinha um queijo. Não, o outro acreditava, corria. E até que ele chegou, porque ele mentalizou tanto aquilo, ele sabia que aquele queijo existia, porque ele estava no caminho e ele conseguiu chegar. Então, muitas vezes eu nem sei se eu vou conseguir, mas eu acredito que eu vou conseguir. E acho que a vida é um pouco isso, né? Da gente
pensar lá na frente o que a gente ir fazendo e construindo. É olhar para o topo da montanha e você não vai conseguir subir uma montanha em linha reta. Quem ia subir o Everest, eu nunca subi, não tenho essa pretensão também, mas as histórias que eu já li de subida do Everest, você não sobe em linha reta. Você sobe às vezes em curva, passa por um paredão, vai por trás, dá a volta. Então, se você está olhando para o topo, fala, eu vou chegar lá, mas eu tenho que olhar para o chão, saber onde eu estou dando os próximos passos, próximo metro que eu vou caminhar, os próximos 50 metros. Então, tem os marcos no meio do caminho, mas você está olhando para aquele topo. Então, se você está olhando para o chão, só para o chão e não olha para o topo, você às vezes vai ficar dando volta na montanha e nunca vai chegar lá. Então, eu acho que ter os objetivos, como você falou, né, de estar buscar a cenourinha, ter um objetivo ali e aquilo te desafiar e você sentir vontade nessa jornada, eu acho que essa jornada é muito importante. Não é só o topo, é a jornada, você querer fazer essa caminhada, você querer fazer essa jornada. É também, muito gostoso. Eu falo disso na jornada da vida, né? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, quer aquilo. Aproveita a jornada, curte o momento, né? Porque ele é importante. Na verdade, ele é fundamental para você chegar em algum lugar. Porque não adianta, cheguei e acabou, putz, mas não viveu o que tinha que viver. Eu acho que o viver ele é importante, aproveitar a jornada. E a pressão é isso, a pressão é você viver, aproveitar aquele momento. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não sei para onde eu vou. E que legal. Quais são as possibilidades que eu tenho? Olhar o copo meio cheio. Olhar. Eu gosto de olhar o copo vazio, porque o cheio eu já fiz. Mas é exatamente isso. Olhar que já tem coisa boa, né? Que a parte é boa. Esse passo que você vai dar, tem um lugar legal para chegar lá, né? É às vezes desesperador, né? Você fala, nossa, eu não sei por onde eu começo. Calma, senta, respira, vamos começar a rabiscar. Normalmente eu gosto de começar com uma folha em branco, uma planilha em branco. E dali você começa a rabiscar algumas coisas e vão surgindo. A gente é criativo, a gente tem pessoas, tem gente boa parte da gente que às vezes é muito melhor que a gente. E perguntar, pesquisar, estudar e ler, e tudo isso faz parte do sentido a gente se rodear de pessoas que nem que elas são melhores do que a gente, elas têm às vezes mais capacidade em um assunto que a gente não tem. E alguma coisa ela pode ser melhor. Que você talvez não seja e você pode ser boa para ela em outras coisas. Por isso muito lance do servir, né? Da gente estar junto, se conectando. Poxa, se eu pôr nisso, te ajudo. O outro se conecta e ajuda de uma outra forma, porque também é bom em outra coisa que te complementa. Tem aquela história de ser o mais burro da mesa, né? Eu quero ser mais burra da mesa em alguns assuntos. Outro assunto eu quero ser inteligente, boa na mesa, poder contribuir. Então eu vou ficar ali sem poder contribuir. Então acho que é bom essa troca. Então tudo isso funciona super bem. E a pressão traz essa vontade de trocar cada vez mais. Excelente. Bom, a gente já está falando aqui sobre pressão, sobre decisão. E você teve mentorias que você já impactou mais de 1.000 empresários pelo Brasil, pelos Estados Unidos. Eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre isso. Trouxe um exemplo, um caso aqui real de transformação que te marcou. Aquele que você fala, não, esse aqui foi importante para mim. Eu quero compartilhar esse momento que eu vivi com essa empresa. Eu tive várias empresas que eu gostei muito de aplicar, né? As primeiras, principalmente, que eu estava trazendo o meu método, descobrindo o meu método novo, desenhando o que seria legal, que eu acho que é mais importante do que eu vi no corporativo, nas empresas. Aquilo foi muito gostoso, porque foi uma troca muito grande com o empresário e foi um aprendizado mútuo. Então, eu acho que as primeiras têm um carinho especial por conta disso. Mas tem alguns casos que eu gosto muito de... Não vou nem falar de resultados em si, de número. Vou falar de percepção. De um empresário chegar para mim e falar assim, existe a minha empresa antes da Raquel e depois da Raquel. Para mim isso não tem preço. Eu fico mais feliz quando eles percebem o resultado, não quando eu vejo o número, sabe? Porque ver o número, eu vejo potencial, eu vejo o número, eu vejo negócio, eu vejo um monte de coisa ali. Mas quando o cliente, quando o empresário vê que fez a diferença na empresa dele, para mim isso faz todo sentido, porque vira uma chave e ele consegue trazer uma curva de ascensão muito maior do que antes. Então, esse foi um caso de uma fazenda no interior do Goiás. Eu cheguei na fazenda, fiquei 2 dias lá, e ele falou para mim, olha, existe empresa antes da Raquel e depois da Raquel, né? Isso falou para mim depois. E ele falou, agora estamos fazendo a rotina, estamos fazendo os processos, estamos fazendo o que você ensinou, e a minha empresa é outra coisa, né? Minha esposa saiu de licença, eu estou super feliz. Teve um outro caso também que eu fiz 3 sessões com ele, e, bom, para mim foram 3 sessões simples, não foram nada demais, e tá tudo bem, para mim foi simples. E ele me deu um depoimento lindo, falando que eu salvei não só a empresa, mas como o casamento, como a vida. Então essas coisas para mim faz mais diferença do que qualquer número, sabe? Números, tem muitos números de melhoria de resultado, mas a percepção do cliente para mim é o que vale a pena. Transformar o ser humano, não é só transformar o negócio, né? Quando a gente olha muito os cenários de transformação, a gente olha muito transformar o ser humano. E eu gosto muito de ver esse aspecto de mentoria, porque ele ajuda justamente nisso. Como é que a gente olha muito, por exemplo, num conselho, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre conselho. Mas o conselho empresarial, você busca entender quem são, principalmente se é familiar,
como é que está o posicionamento da família dentro do negócio, né? E até mesmo no aspecto humano, psicológico, como é que está todo mundo, tá todo mundo bem? Porque às vezes uma pessoa que não está tão bem pode impactar o modelo de negócio daquela empresa, impactar o negócio daquela empresa. E quando você dá uma mentoria, você olha o ser humano. Eu sou muito de entender para onde você quer ir quando eu faço os processos de mentoria. Qual é o caminho que você quer perseguir? Porque às vezes a pessoa vem, cara, eu quero criar esse produto, criar essa solução, mas para quê? Não é só porque, é para que você vai criar isso, né? Então, analisar todo esse cenário é super importante, né? Entender que a gente, quando está oferecendo uma mentoria, a gente está ajudando o negócio, mas mais do que isso, ajudando o CPF, ajudando aquela pessoa. Primeiro você ajusta o CPF em tudo que você vai fazer, para depois você ajustar o CNPJ. E, então, eu sempre gosto de olhar quem é que está por trás disso, né? Se a pessoa está bem, para isso que ela quer, para esse caminho que ela quer seguir, é isso mesmo? E às vezes ela até muda a rota, ela pivota, ela fala, não, peraí, realmente isso faz sentido para minha vida. E não que eu tenha que dizer qual é o caminho, eu pergunto, né? Para que ela está fazendo isso? Se a pessoa mesma ela consegue responder, porque ela começa a refletir e como a pessoa está muito dentro da operação, é muito mais difícil de tomar uma decisão e de enxergar. E quando você olha por cima, que você não está dentro do problema, é muito mais fácil. Por isso que eu gosto muito de conselhos empresariais e faço parte de board de conselho, para justamente a gente falar e abordar esse tipo de coisa e ajudar no desenvolvimento das empresas. Mas a gente já está chegando agora para a chamada do nosso break aqui, a gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco a gente volta mais com Raquel para contar mais para vocês, porque tem muita coisa aqui que ela vai compartilhar. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação.
Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos aqui nessa conversa maravilhosa, porque eu gosto de conversar com quem agrega para o mercado, com quem transforma vidas, com quem ajuda as pessoas. E a Raquel, ela tem muito esse perfil de transformar quem está do lado dela. E muito no aspecto financeiro, muito trazendo os conselhos, muito orientando. E aproveitando esse tema conselho, ela é uma mulher que está envolvida na liderança, está muito engajada, né, no desenvolvimento do ecossistema, que a gente chama de ecossistema empreendedor, e está envolvida em conselhos empresariais. Como é que é fazer tudo isso? Conta pra gente um pouco sobre conselho, porque eu tenho a minha percepção de conselho, que eu também sou conselheira, mas conta pra gente como é que funciona. É muito gostoso poder participar de conselho e poder estar em conselho, né? Porque você vê que uma empresa que começa a ter um conselho mais profissional, traz outro valor. O empresário muda a mentalidade. E quando eu falo mudar a mentalidade, não é só por mudar a mentalidade em si. É porque ele vai mudar a forma de fazer a gestão da empresa dele, ele vai mudar a forma de gerir o negócio. E o negócio automaticamente vai melhorando, vai progredindo, vai ficando mais profissional. Aí vai crescendo, alcançando mais gente, mais clientes, mais fornecedores, mais emprego. Então, tem toda uma cadeia que é usada, que é aproveitada e beneficiada por esse conselho. Então, não é só o conselho em si. Então, tem muito mais que isso. E o conselho é muito desafiador, né? Porque o conselho, você tá ali... quando a gente monta um conselho consultivo, por exemplo, em empresas, né? Vai montar um conselho consultivo, você tem que levar em conta o negócio, tem que levar em conta a família, tem que levar em conta a forma como aquele empresário pensa. Às vezes, a empresa tem sucessão. Então, você tem o pai e o filho, os dois dividindo ali a gestão da empresa. O pai com uma gestão um pouco mais antiga, mas fez a empresa chegar até ali. O filho querendo trazer coisas mais novas, mais modernas. O pai, às vezes, não concordando muito. Então, tem essa questão familiar também, às vezes, pega num conselho. E o conselho pode ajudar a equilibrar um pouco esses aspectos, né? Você despersonifica de pai e filho. E você começa a falar de dois empresários e traz gente que tem um conhecimento de mercado, que já viu muita coisa acontecer, né? Então, eu tô com 24 anos de mercado. Por 24 anos de mercado, eu vi muita coisa acontecer, tanto nas empresas grandes quanto nas pequenas. Vários clientes que eu já atendi, você vê muita coisa acontecendo. Então, nesse cenário, a gente consegue olhar para isso e falar, bom, aqui talvez isso seja melhor. Ou você já parou para pensar desse lado? E é bom você fazer perguntas, e o mais legal é quando a gente faz uma pergunta, a pessoa faz assim, ó. Fiz a pergunta certa. Então, essa pergunta valeu todo o conselho. Então, porque ele vai pensar diferente, ele vai abrir um caminho novo que não estava na cabeça dele. Então, o conselho, ele é muito legal porque a gente consegue provocar coisas novas e a gente consegue trazer novas oportunidades, novos modelos de negócio e novas frentes ali para aquela empresa voar de uma forma diferente. E é prazeroso fazer parte do conselho, eu concordo com você, porque eu acho que a gente aprende também. Muito. Porque além da gente trazer muitas vezes as perguntas certas, a gente ouve dos nossos colegas conselheiros também perguntas que a gente não imaginava que eram possíveis ser feitas, né? A gente aprende muito. Então, eu gosto muito de fazer parte do conselho empresarial, porque eu saio de lá sempre com uma ideia nova, além de eu agregar, e eu sei que o meu colega também vai sair com uma ideia nova do que eu estou agregando. Exato. Porque tem muita colaboração, porque o objetivo de um conselho empresarial é trazer a longevidade da empresa. Se o objetivo dela é pensar no longo prazo. No longo prazo, ela crescer. Claro que tem estratégias que são feitas para curto prazo, mas assim, como é que a gente consegue fazer essa empresa perdurar? Se esse é um dos pontos que é a longevidade. Outro ponto como é que a gente trabalha essa empresa para que ela seja vendida de uma forma mais rápida e também se envolvendo ali no cenário que essa empresa vai fazer um trabalho para M&A, como é que o conselho pode de alguma forma colaborar com isso, né? Ou até mesmo num processo de tração, o conselho empresarial aí trazendo ideias, sugestões que podem de alguma forma ajudar atração. Então, tem várias formas a gente encarar, né? E uma parte legal do conselho, importante, que às vezes o empresário fala, eu vou juntar 3, 4 amigos e vai virar meu conselho. O conselho tem que ser uma pessoa que tenha bagagem, né? Repertório. Sim. Para poder trazer ideias diferentes, que já viveu coisas diferentes no mercado, trazer uma ideia de uma coisa que para aquela empresa talvez nunca faça sentido, mas fez.
Teve uma empresa uma vez, vou dar um exemplo besta, uma mentoria que eu estava fazendo. Por que você, ao invés de você não comprar, você não aluga o equipamento? Porque eu estava precisando de dinheiro para poder comprar os equipamentos. Bom, por que nesse começo você não baixa um pouquinho sua margem e não aluga? É uma pergunta. Aquilo mudou completamente o negócio e a pessoa começou a alugar e depois ela fez um projeto para poder colocar para outras pessoas. Então, assim, muda o rumo. Às vezes, o conselho tem pessoas que já viveram coisas, já viveram experiências. Então, trazer conselheiros experientes, trazer conselheiros que tenham repertório. Acho que isso é um ponto importante, que vão poder te agregar, que vão trazer na sua área, que já viveram um pouco mais ou do seu mercado, ou de coisas que você quer viver, que você não conhece. Então, complementar, tem que ser alguém complementar, não igual a você, para pensar diferente mesmo, para te provocar. Essa é a ideia do conselho, provocativo. E é perfeito, porque... E tem o cenário do conselho de administração, do conselho consultivo. O consultivo ele é muito mais prático no sentido de você estar ali sem ter o liability do que está acontecendo com a empresa. O administrativo muitas vezes já tem, né? Você já tem essa preocupação. Então você, por exemplo, que tem uma startup que está começando ali e que quer começar a tracionar e muitas vezes quer buscar captação, quer se desenvolver, você pode construir um conselho consultivo. Olhando pessoas que podem ser seus amigos, sim, mas desde que, como a Raquel muito bem colocou, tenham bagagem, consigam agregar valor, consigam fazer com que você transforme o seu negócio e criar esse board. Alguns caminhos, você pode criar um board de pessoas que estão ali para contribuir sem ter uma remuneração financeira de imediato, pode ter lá na frente, ou de repente tendo uma participação acionária dentro da sua empresa e crescendo junto com ela, mas estando ali como conselheiro, ou tendo realmente um FII, né? Ela ganhando um valor para estar ali como conselheiro. Então tem vários modelos ali que as pessoas entram como conselheiras. Eu faço parte de diversos modelos em conselho e eu só posso dizer que isso agrega muito. Eu prefiro estar ali no conselho, estar aprendendo com aquela empresa, porque para mim eu estou criando coisas novas, eu estou me desenvolvendo e estou mudando a empresa que está ali por trás. E a gente pode fazer via Smart Money, que você falou, né? De você entrar com participação acionária. Eu tenho essa participação que funciona. Tem a remunerada, tem a pro bono, que você vai voluntária ali. E todas são muito legais, assim. Depende muito, óbvio, do modelo do negócio. Quem é conselheiro, acho que a gente está trabalhando, tem que ser remunerado por isso. Tá tudo bem, não tem erro nisso. Você vai ser remunerado de qualquer forma, né? Então, algumas coisas você pode se doar. Você que é empresário, por exemplo, você que é empresário que está aí, empresário quer ajudar outros empresários do seu mercado, do seu nicho, de uma coisa que você conhece muito, você quer ajudar outras pessoas, comece como conselheiro. É importante, você conhece, tem bagagem, tem muito tempo de chão, de estrada ali, 10, 15, 20, 30 anos de estrada, com certeza tem coisa que você sabe muito bem, que você pode contribuir, que você pode ajudar. Então, acho que tem essa questão dessa voluntariedade também no começo, é importante para você aprender como é que se faz um conselho, como você ajuda, como é que você agrega, não só ir para aprender. Então, isso é muito bom. O lance da entrega, né, do voluntário, muitas vezes ela é importante porque ela não é só voluntária, você foi lá, entregou, mas você pode ter benefícios, você pode gerar conexões, você pode fazer novos negócios, porque você vai estar com outras pessoas. E eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade da contribuição, né, do servir, ela faz muita diferença. Na hora que você serve, de alguma forma você acaba tendo algum sempre retorno. Volta. Eu acredito muito nisso. Então, eu tenho muito esse perfil do servir e, claro, também não dá para tudo ser de graça, né? Mas, às vezes, o servir, ele consegue te trazer muita coisa de volta e que você nem imagina. E eu brinco muito assim, que eu gosto de me pagar. Né? Então, se eu vou fazer alguma coisa para uma empresa, eu quero que ela tenha um resultado muito maior do que ela está pagando para mim. Porque fica todo mundo ganhando, todo mundo sai feliz. Eu saio feliz que eu recebi o meu, ela sai feliz que recebeu o dela maior do que ela teve que pagar pra mim. Então, o meu trabalho sempre é ótimo, é remunerado? Mas como que eu faço pra ele ganhar? O meu trabalho é fazer ele ganhar muito mais do que ele tá me pagando. Então, é uma coisa que eu me preocupo bastante. E com os meus clientes, eu olho muito pra isso. Eu vou conseguir ajudar esse cliente o suficientemente para ele ficar feliz, ficar encantado, ainda pagar mais do que eu tô recebendo dele? Vou. Então, eu consigo avanço no projeto. Eu não pego qualquer projeto. Pego os projetos que eu sei que eu realmente vou conseguir contribuir. Ajudar. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue todo mundo ser feliz, né? Isso funciona nas minhas mentorias também. Eu gosto de olhar quem são as empresas, os empresários que eu vou fazer a mentoria antes mesmo de fechar a turma. Que eu olho, faz sentido? Eu consigo agregar ali? O meu ecossistema vai fazer diferença para essa pessoa? Aí, se sim, ok, faz parte, seguir e continuar. Mas aproveitando, vamos falar um pouquinho da sua formação, porque para trazer conselho, para ter bagagem, para tudo isso acontecer, tem uma formação muito boa aí por trás.
Você fez vários, você fez 2 MBAs, né? Fiz 2. Você fez certificação também em gestão e governança. Conta na prática como fez diferença ter esses 2 MBAs. Como eu queria uma carreira corporativa, e era essa a minha vontade, ser executiva de uma grande empresa, os MBAs fazem diferença, né? Pelo network, ele faz diferença pelo conhecimento, pelo aprendizado e pelo título também. Então, os 2 títulos foram muito nesse sentido de buscar almejar essa carreira corporativa, né? No final, o que eu entendi muito dos MBAs, não só dos MBAs, mas a certificação que eu fiz, por exemplo, na Babson College nos Estados Unidos, foi empreendedorismo. E eu estava vendo isso para o corporativo, porque eu acho que quem está empreendendo dentro da empresa, como CLT mesmo, também tem uma grande vantagem ali, você ser como dono da empresa, do negócio. Por mais que o negócio seja de 15 mil funcionários, eu me senti dona de um pedacinho ali, daquele meu pedacinho, daquele meu quadrado, para mim fazia muita diferença. Então, as certificações me ensinaram muita coisa, mas me deram muita... Acho que o que mais ganhei nas certificações foram as pessoas. Foram os amigos, que são meus amigos até hoje. Então, eu fiz MBA, o primeiro MBA faz 20 anos, esse ano fez 20 anos que eu fiz o MBA. Então, eu tenho esses amigos até hoje, são meus grandes amigos. Inclusive, estou fazendo negócio com eles. Nossa, vai fazer... Não, 2007. Foi 2004, eu entrei no MBA. Tá. Gente, não façam conta, por favor. Você que tá aí, não faz conta, tá? Essa carinha aqui, ó, é genética, ajuda bastante, mas não precisa fazer conta, não. Eu fiz a conta do meu MBA pra ver se já tinha chegado em 20 anos. Não fez. Não, foi 2007 que eu concluí, mas eu entrei em 2005. Eu entrei em 2004, saí em 2006. Então, assim, eu tenho os amigos de 20 anos, né? E o segundo MBA também tem os amigos até hoje, que eu também faço negócio. Tô fazendo negócio com um deles. Ele tá em Portugal e a gente tem trocado muita figurinha, que ele também tá um pouco nessa parte de educação também. Saiu do corporativo, foi pra educação. Então, esses amigos para mim trazem muita coisa legal. Além disso, os professores e o contato com os professores são gente que tem muita bagagem, muito conhecimento. Alguns professores eu converso até hoje. Então, acho que isso trouxe muito do MBA. Não é a técnica, não é a teoria, né? Claro que a forma como você pensa, a forma como você raciocina, a forma como você vê um negócio diferente, como você costura um negócio diferente, isso ajuda muito. Mas você tá com as pessoas. Acho que a grande riqueza do MBA não é a matéria. É o que está na cabeça de cada pessoa que você conversa dentro. Desde os professores até os colegas de trabalho. Tem muita gente boa ali fazendo, né? Então, isso eu aprendi demais. Os cursos que eu fiz com o João, por exemplo, quando eu saí do mercado do corporativo, saí da CLT... Fez com o João Kepler, que é mercado de investimento de startup. Eu fiz um curso de startup, de investir em startup com o Kepler. Eu fiz a primeira turma. E foi muito legal, porque eu aprendi demais e investi depois ali eu comecei a investir em startup. Eu já tinha vontade de estar nesse ambiente, eu estava trabalhando um pouco disso no corporativo, com as startups, para levar para dentro da empresa. E aí eu falei, nossa, como abriu a mente, né, esse curso? Pô, mas peraí, eu queria ter a minha startup, mas eu posso ter várias, um pedacinho de cada uma. Olha que coisa interessante. Um pedacinho de cada uma. Só que esse assunto a Raquel vai contar pra gente no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia.
resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com esse gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos! Nessa conversa que está assim muito gostosa, estou adorando ouvir a Raquel aqui, trazendo seu conteúdo que é muito rico, e ela está falando um pouco sobre startups, e ela falou no final assim, por que eu posso investir em uma se eu posso investir em várias, né? E eu quero que a gente explore esse assunto para você entender que você também pode ser um investidor de startups. Tem vários caminhos. E eu queria que ela contasse um pouco sobre essa jornada de investimento e a gente vai trocar bastante figurinha aqui. Foi por acaso, né? Acabou acontecendo, mas eu queria muito, trabalhava com startup dentro da empresa, né? E a gente queria trazer as startups para dentro do corporativo, começar nesse universo de digitalizar a empresa, trazer ela mais ágil. Todo esse trabalho que começou lá em 2015, mais ou menos, 2018, se intensificou. E eu falei, nossa, eu quero ter a minha startup. Eu quero ter a minha, eu apaixonei nesse mercado, apaixonei nesse modelo de empresa, de disruptivo, de ser rápido e tudo mais. Vou criar a minha. Tentei criar a minha, na verdade, eu estava com uma amiga, a gente começou a pensar e desenhar planos, mas eu no corporativo, ela médica com o consultório dela, a gente acabou priorizando a nossa vida, a nossa carreira, ao invés de montar a startup, e acabou não saindo do papel. E quando eu saí do corporativo, eu conheci o João, fui fazer o curso dele, e falei, nossa, por que eu vou ter a minha? Se eu posso ter várias, ensinar essas várias também através da minha mentoria, com bagagem que eu tenho lá. E aí eu comecei a investir em startup e foi muito legal porque eu comecei a entender que existem... Primeiro, o meu dinheiro ia fazer muita diferença para essas empresas, né? Onde às vezes startup você tem lá 200, 300 mil reais, faz uma diferença gigantesca no modelo de negócio, na atração do projeto, na atração da empresa. E mais do que isso, também poder ajudar com o que eu conhecia, com o que eu tinha aprendido no corporativo, com o que eu estava vivendo, com o que eu tinha aprendido nos meus MBAs, nos meus cursos e tudo mais, e com o que eu via do que o próprio corporativo queria como cliente dessas empresas. Então eu acho que eu consegui juntar toda essa bagagem que eu tive, né, ao longo desde 2015 até 2020, dentro da empresa, olhando para isso, com a minha vontade meio empreendedora ali nascendo, de alguma forma tá ali crescendo e trabalhando no dia a dia, com o investimento, com a rentabilidade de investimento. Então, assim,
para mim, é muito legal, é muito gratificante poder pegar o meu dinheiro e colocar numa empresa que eu tô vendo que a pessoa tá afim, tá com vontade, tem potencial e que eu também posso ajudar, não só investindo meu dinheiro, mas investindo meu tempo, minha dedicação. E foi muito bom ter começado nessa brincadeira aí. Eu tô gostando dessa brincadeira de investir em startup. E agora eu não invisto só em startup, também eu invisto em empresa tradicional. Então, assim, tem um pouquinho pelar o pecar, né? Mas é bom porque eu consigo ver o quanto a gente tá no skin the game, né? E meu dinheiro também tá ali. Então, quando eu tô num conselho, por exemplo, que eu tenho dinheiro investido, meu dinheiro também tá ali, meu tempo também tá ali. Então, não é só colocar o dinheiro e acabou, né? É fazer aquilo virar, é fazer aquilo brotar. Eu acho que isso é muito importante, né? Ter essa bagagem. A Raquel, ela trouxe aqui 2 pontos super importantes. Ela falou sobre skin the game, é você realmente ter entrega do que você está fazendo ali. E ela falou muito do cenário de smart money, é o dinheiro inteligente. Como é que eu contribuo para essa startup? Como é que eu ajudo essa startup? E o ajudar essa startup está muito relacionado ao que ela mesma disse, o que ela está fazendo. Então, por exemplo, ela falou de X mil reais que podem ser investidos nessa startup. Não necessariamente os X mil reais que ela colocou vai entrar uma só, pode ir para várias. Porque existe um modelo chamado pool de investimento. Onde, por exemplo, eu coloco 100, ela coloca 100, o outro coloca 100, várias pessoas e cria-se um pool. Então, dali tem uma captação grande de valor de dinheiro que é pulverizada em várias startups. Então, várias startups podem receber essa captação. Então, é muito importante a gente olhar que existem modelos de investimento para serem utilizados. E também tem modelos simples, que são modelos de crowdfunding, por exemplo, onde você vai lá, você pode investir com 100 reais e aí já começar a ter uma participação pequenininha de alguma startup que está lá numa plataforma como crowdfunding. Gente, vamos fazer um break. Rô, fica ali na salinha, porque acho que está entrando ruído. Tá captando aqui? Que é a salinha de ruído só na gravação. Volto de onde? Pois. Você dá uma cortada. Então, falando realmente sobre o modelo de crowdfunding, é justamente uma plataforma onde você pode investir até por 100 reais. Ou seja, a partir de 100 reais você consegue fazer um investimento e pulverizando lá o seu valor. Eu brinco que é como investir na bolsa, só que faz investir no modelo crowdfunding. Ou um modelo de pool, ou um modelo direto, né? Que o modelo direto você vai lá, entende a startup e tem uma participação acionária como investidora anjo de uma forma direta. Então, eu gosto de olhar esses modelos. E quando ela disse eu invisto em empresa, tanto na startup, a startup também é uma empresa. A diferença é que ela é um produto escalável que normalmente tem tecnologia embarcada, ou seja, o produto que toca muita gente. E uma empresa, muitas vezes mais tradicional, ela não tem um produto tão escalável. Ela pode ter um produto escalonável. Qual que é a diferença entre escalável e escalonável? Uma franquia, por exemplo, é um produto escalonável. Que você vai ter que abrir aquela franquia, você abre aquela unidade, o custo vai junto. Quando a gente olha um produto escalável, o custo já não vai tão junto quanto um produto escalonável. Então, você já tem por exemplo, um Waze, né? Uma startup que começou lá. Coloca o mapa para o mapa vai funcionar para para 2 milhões de pessoas, exato, né? Agora, se você pega uma empresa de produto, por exemplo, se você vender uma caneca, você vai ter que comprar outra caneca para poder vender mais uma caneca. Se você vende 2 milhões de canecas, você tem que comprar 2 milhões de canecas para poder vender. A quantidade X de pessoas na produção da caneca. Na produção da caneca, na venda, na embalagem. Então, o escalonável ele é mais trabalhoso e não é tão rápido quanto um escalável. Escalável você pode fazer, o custo não sobe tanto. E aí, falando de custo, né, gestão financeira, você começa a pegar no meu carinho aqui, no meu carinho. Que a gestão financeira tem que ser muito importante quando você vai fazer hoje. Ainda mais no mercado como está hoje, está super difícil. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil é complexo. Tem questão tributária, tem um mercado que é desafiador, mas tem muitos problemas. E quando tem muitos problemas, tem muitas soluções e muitas oportunidades de soluções, né? Então, você olhar para o custo, olhar para o retorno, olhar para a lucratividade é fundamental para você ter aí um projeto de longo prazo, né? Não adianta você querer pensar no longo prazo se você não pensar no retorno, não pensar na sobrevivência da empresa no longo prazo, sem pensar no financeiro. A gente tem que pensar em gente, tem que pensar em propósito, mas o financeiro ali é o que vai dar sustentação para todo o negócio. Aproveitando que você está falando um pouco sobre isso, acho que a gente entra um pouco no cenário de governança corporativa também. Conta um pouquinho para a gente sobre esse tema. Por que as pessoas têm que se preocupar com a governança? Primeiro, governança é uma palavra que está na moda, né?
Eu não falo governança. SG, né? Faz parte do SG, tá? É outra palavra que tá na moda, também caindo agora, né? Tem algumas empresas que estão desistindo do SG. Mas quando você fala em governança, traduzindo uma palavra de jeito mais simples, para poder entender de uma forma clara, é você deixar transparência e fazer os processos certos. Então, o que é o certo? Você vai definir, a empresa é sua, quem define o processo que é certo é você. Você lembra que tem um governo também definindo o que é certo ali na sociedade a partir de impostos. Mas tirando isso, a parte de contabilidade, a parte fiscal, como que você quer ver a sua empresa? Como que você quer ter essa transparência? Como é que você enxerga os seus números? Como é que você enxerga os seus indicadores? Como é que se você perder uma pessoa, como é que a outra pessoa vai assumir o mesmo lugar e não vai perder qualidade, não vai perder produção, não vai perder tempo ali? Então, governança é uma forma de você estruturar a sua empresa para que ela se sustente no longo prazo, para que seja transparente com quem está fazendo gestão e para que quem está ali no dia a dia fazendo acontecer também saiba o que tem que ser feito. Resumindo muito é isso, né? Claro que tem toda uma teoria de governança, que não vou entrar em teoria aqui, que eu acho da palavra transparência. A transparência eu acho que é uma das palavras mais importantes da governança, né? E eu gosto muito da leveza, eu gosto de juntar transparência com leveza. Então vamos trazer os números, vamos trazer as claras o que está acontecendo, como que é, o que está acontecendo na empresa, de uma forma clara e de uma forma fácil de entender, de forma leve. Por exemplo, quando um empresário, eu brinco que o empresário não morre de notícia ruim, ainda mais o brasileiro que é raçudo, sabe? Ele não morre de notícia ruim, mas ele morre de susto. Porque se você fala, acabou o dinheiro, é sacanagem com o empresário. Agora fala, daqui 3 meses tem uma previsão de não ter mais caixa para poder fazer. É diferente. Ele tem como buscar. Então, ele consegue dormir melhor, sabe? Ele consegue fazer uma gestão mais leve. Porque eu sei que daqui 3 meses, então eu tenho tempo para pensar. Eu não tenho que decidir agora para daqui 2 horas, né? Que tem um boleto para pagar. Então, eu acho que a transparência, mas a leveza, ter informação, ter a clareza das informações, principalmente das informações financeiras, dos indicadores de gestão, faz com que você consiga ter uma gestão leve, uma gestão mais fácil, mais fluida, e que você consegue planejar melhor e ter melhores resultados através disso. Então, eu até brinco que você não consegue desver depois que você viu o número. Você viu? Né? Não tem como você desver. Então, se você viu aquele número, você não tem como desver mais. Então, quando você for tomar uma decisão, você vai lembrar dele. Você vai tomar uma decisão com base naquela informação que você já viu. Então, sua decisão vai ficar muito melhor pautada, muito mais embasada. Mesmo que você não queira falar, não acredito naquele número, mas você viu. Então, se você viu a informação, você viu aquele resultado, você viu aquele indicador, a sua decisão vai ser pautada nisso. E, consequentemente, você tem melhores resultados quando você toma esse tipo de decisão. Né? Se você tem um exame, você fez ele antes, está te sinalizando que você tem que resolver alguma coisa, poxa, que bom que eu consegui fazer esse exame e agora eu consigo resolver esse problema. O problema é o susto. Você descobriu uma coisa, uma doença que não deu nem tempo de você reagir. Então, eu faço muito esse comparativo com o cenário financeiro também. Poxa, vamos olhando antes, porque a gente tem que saber quanto tempo a gente tem. Mas aproveitando esse tema, você já trouxe um pouco sobre isso, mas eu queria que você trouxesse aqui os principais erros que os empresários cometem. Como é que eles podem evitar esses erros? Eu sei que um deles é o susto, né? Já poder prever isso antes, olhar os seus números. Mas o que mais? Acho que não ter os números, não saber os números é um erro muito comum. E ele é mais do que comum, ele é um erro que parece que tá culturado no Brasil. Assim, eu não tenho número, mas tá tudo bem, tem dinheiro no caixa. Não, calma, não é bem assim. Esse dinheiro não é assim que você faz gestão. Tem uma gestão mais positiva, mais fácil, mais leve. Então, não ter os números ou não olhar para os números que tem é um dos 2 grandes erros que eu acho, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com os sistemas que a gente tem, é quase que inadmissível. Mas é muito comum, né? Então isso prejudica demais. Outra questão é tomar decisão no feeling, né? Muitas vezes o feeling é positivo, o feeling traz uma boa bagagem, traz aquele repertório que ele já teve, já tomou a decisão. Mas, poxa, eu tenho um número para embasar aquela decisão, vou fazer um projeto. Poxa, o projeto vai ser rentável ou não vai ser rentável? Claro que se for só fazer conta de tudo, a gente não sai do lugar. Mas você tem que entender, tem que arriscar. Mas também, arriscar. Qual que é o tamanho do risco que eu vou correr, né? Eu tenho que arriscar. Exato, tem que saber o tamanho do risco. Eu tenho que saber onde eu estou pisando. Existe risco nessa brincadeira. Então, acho que tomar decisões sem calcular os riscos, sem analisar os riscos, é um erro também bem comum, que eu tenho visto bastante. Outro erro comum que eu vejo é... Teve um empresário uma vez que falou assim, eu não tiro R$1 da minha empresa. Não tiro R$1. Você tem que se remunerar, você é um funcionário da sua empresa. Sim. Né? Então tem que ser remunerar, mas não só com a remuneração, mas com o lucro. Então tomar muito cuidado com quanto você tira da sua empresa ou quanto você não tira da sua empresa, né? Por quê? Primeiro, você é uma pessoa física, você tem que estar bem para poder, tua família estar bem para você também gerir bem a empresa.
mas tomar cuidado para não tirar mais do que a empresa pode. Então eu vejo muito empresário desbalanceando isso, né? Não é só a questão de tirar pouco dinheiro ou tirar muito dinheiro, né? Tem que olhar qual que é o porte da empresa, qual que é o tamanho da empresa, quanto que a empresa tem de caixa, quais são os projetos futuros da empresa. Às vezes a empresa tem que estar 1 milhão de caixa, posso tirar esse 1 milhão, depende, se eu tiver conta para pagar amanhã, você não pode tirar esse 1 milhão. Excelente. Então tem que entender essa conjuntura toda. Pega essa dica da Raquel, viu? Porque é super importante esse ponto que ela colocou, olhar os seus números. Raquel, mas agora a gente já vai para nossa dinâmica. Bora, vamos lá. Conta pra gente o que significa para você liderança. Liderança é gente, é exemplo. Lucratividade? Lucratividade é o pilar, é o fundamento de uma empresa. Planejamento. Planejamento tem uma frase que eu acho maravilhosa, que fala assim, que planejar é decidir antecipadamente como e quando será o seu sucesso. Mentoria? Mentoria é uma forma de abraçar alguém para ir junto, de mão dada. Educação? Educação é a base. Importantíssimo. Desafios? Desafio motivação. Desafio é gostoso. É gostoso, né? É engraçado falar que o desafio é gostoso. É muito bom o desafio. Estratégia? Estratégia é você saber qual passo que você vai dar. Governança? Transparência. E sucesso? Sucesso é de cada um. Cada um sabe qual é o seu sucesso. E para tudo acontecer precisa ter o quê? Resiliência. Resiliência é você poder cair, levantar, sacode a poeira, levanta, dá a volta por cima. Resiliência, cair, levantar. E é realmente isso, né? Porque nem tudo sai exatamente como a gente acha que vai ser. A gente tem que ir contornando. É aprendizado, né? Resiliência é você saber que você aprendeu, né? Cada tombo que você toma é um aprendizado novo, cada tombo que você toma é uma forma nova de... Você sabe que não dá certo, então já meio caminho andado aí. Então eu quero aproveitar e te entregar uma lembrança aqui da LPA e você. Tem Dux para você se proteger contra germes e bactérias. Tem a nossa caneca da LPA. E a nossa eco-bag. Vai falar que meu filho, ele que adora as minhas canecas. Não deixa nem... Gosto. Gente, LPA, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, fiquei feliz demais ter você aqui. Queria que você compartilhasse as suas redes sociais aqui, o pessoal, para todo mundo te seguir, aprender mais com você. Fique à vontade. No LinkedIn, no YouTube é Raquel Roller e no Instagram é raquel.roller, com H e 2 L's. E eu quero agradecer você, ouvinte, que esteve aqui com a gente. E, claro, acompanhe também o nosso conteúdo no @LPA e você, no nosso site www.lpaevocê.com.br e também nas minhas redes sociais, @Lilia_Primo_Albuquerque. E ainda, se você quiser aprimorar mais seu conhecimento, acompanhe a nossa plataforma lpa.academy. Obrigada e até o próximo episódio.